Há muitos tempos atrás, há muitos milhões de anos, quando ainda sobre a terra nem rastros tinham de humanos, por aqui já existiam muitas plantas sem enganos. Dentre elas, a cannabis. Os fósseis, sim, já mostraram. E há milhares de anos, os homens domesticaram esta planta para o seu uso. De muitas formas a usaram. Para ritos religiosos, também para recreação. Muito mais a utilizaram para a alimentação, para vestes, para velas, para levar a embarcação. Desde os tempos mais remotos até o tempo atual, a cannabis é usada para uso medicinal. Serve para muitas coisas. Controla a epilepsia, Alzheimer, o mal de Parkinson, também fibromialgia, e para as doenças da mente é de muita serventia. E assim como remédio, pelo mundo ela seguiu. Até no século passado era livre no Brasil. Por ganância e preconceito, alguém foi e a proibiu. De repente, o que era bom para toda a humanidade, sem mais nada é associada a tudo quanto é maldade. E passaram a persegui-la, destruí-la, na verdade. E a planta que era santa, erva do diabo virou. Bendita em toda parte, maldita se transformou. E quem mais precisa dela, sem sua ajuda, ficou. Mas no Brasil, em São Paulo, um padre, por ser grandão, resolveram de chamá-lo por nome Padre Ticão. Grande não só no tamanho, na coragem é sem igual. Diz que a planta é sagrada, que do diabo não tem nada, é do bem, medicinal. São Francisco de Assis é a paróquia em caso. Num bairro bem populoso, Hermelino Matarazzo, Padre Ticão é o pároco contra o diabo do atraso. Eu estou há 42 anos aqui. É a região leste da cidade de São Paulo. É uma região que tem mais de 4 milhões de pessoas. É a cidade mais rica do Brasil e uma das regiões que nós temos uma desigualdade social muito grande. Diga a nós, Padre Ticão, com esses saberes seus, qual passagem do Evangelho para crentes e ateus, se a cannabis é mesmo uma plantinha de Deus? Tem muitas passagens que mostram a relação do povo com a criação com as plantas. Gênesis 1:29. Deus deixou todas as plantas para a nossa alimentação, para a nossa vida. Esse é o motivo principal. A cannabis é uma planta de Deus. Agora, se ela foi misturada com as drogas por ignorância e até por crueldade do poder econômico, agora se a cannabis ela é desacreditada por lideranças religiosas sem conhecimento, sem informação, aí é outro problema. Preconceito, ignorância. Diga a nós, Padre Ticão, se já fala o Evangelho, nos dê mais esta lição. Por isso que o profeta Oséias, ele dizia 400 anos antes de Cristo, meu povo está morrendo por falta de conhecimento, por ignorância. Isto foi há muito tempo, mas nos diga nesta hora
como é que estão as coisas neste Brasil de agora? Aqui na nossa caminhada da cannabis medicinal, vieram muitas pessoas do ramo evangélico, católico, com preconceitos. E sabe o que aconteceu? Começaram a usar na família. Tem até uma família de Mogi das Cruzes, as crianças com 5, 6 anos, ela disse no testemunho final dela, ela tinha todo um preconceito, mas ela disse, nossa, depois que eu comecei a usar cannabis, eu posso dormir agora porque eu sei que as minhas crianças estão dormindo. 5, 6 anos eu não dormia direito, olha que coisa, e uma planta divina. E hoje essa pessoa fala, eu era de uma comunidade religiosa evangélica e tiveram preconceito comigo quando eu falei da planta. Eu fui para uma outra igreja evangélica e vim fazer o curso na igreja católica. O Senhor falou da planta no livro Gênesis presente. Fala do óleo evangelho? Explique aqui para a gente. A cannabis, ela é uma planta divina, mas eu resumo a dimensão bíblica na missão de Jesus quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, plenitude. E nós vemos tanto no ritual do Antigo Testamento, com Moisés, os profetas, e também no tempo de Jesus, o uso do óleo, que tem muitas pessoas que estão estudando. É possível que seja o óleo da cannabis? É possível, claro. É um óleo que traz vida, que traz esperança para todos. Então, padre, se a cannabis é uma planta divina, quem é que a demoniza, a destrói e recrimina? É o poder econômico. O poder econômico, ele foi desde o começo frontalmente contra, e agora com a indústria farmacêutica, né? Mas a Anvisa aprovou. Isso já foi publicado. Já tem óleo na farmácia, mas somente do importado. Os governantes de Brasília que aprovaram em dezembro a cannabis são cruéis, são desumanos. Porque eles aprovaram, só as empresas multinacionais é que podem trazer o óleo para o Brasil. Não podemos nem plantar aqui. Como é que a população vai pagar numa farmácia mais de R$2.000? Então eles demonizam e misturam tudo. Essa demonização pelo mundo viajou e aqui pelo Brasil, onde ela já chegou? Isso chegou na cabeça dos pobres, aquilo que o Paulo Freire fala, o oprimido assumiu a cabeça do opressor. Até hoje, gente sofrendo com dores e não quer tomar cannabis. Nós temos inúmeros ainda testemunhos assim. O óleo medicinal, o Senhor sempre o defende, mas tem ramo de cristão que o ataca e o ofende. Olha, da Igreja Católica, o ano passado me fizeram acusações, né, de que eu estava ensinando a fumar maconha na quaresma, né? Mas sabe que essas pessoas da Igreja Católica que espalharam essa mentira, a Polícia Federal agora está atrás deles, dos fake news aí. Eles estavam ganhando muito dinheiro. Um deles era o maior mentiroso que atacou a paróquia São Francisco, me atacou pessoalmente. Da parte dos evangélicos, é a mesma situação. Dentre os ensinamentos que Jesus Cristo deixou, qual deles é o mais belo? O que mais o ensinou? Eu acho a coisa mais bela que Jesus nos deixou na nossa mente, no nosso coração, um espírito crítico. Um espírito crítico. O cristão não pode ser mata-borrão, não pode ser esponja. Se você pegar uma esponja e colocar numa água azul, fica azul. Ele tem que pensar com a sua cabeça. Se Jesus Cristo voltasse a este tempo atual, acha que ele apoiaria a cannabis medicinal? O que vocês acham? Jesus ia pedir que todas as famílias tivessem em casa um pé da cannabis medicinal, porque ela ajuda a todos, as crianças, jovens, adultos, idosos. E a frase mais forte da missão de Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E a cannabis, ela é um excelente instrumento para a gente ter vida em plenitude.
Quando Jesus veio ao mundo, desobedeceu ao rei. Se ele vivesse hoje, seria contra essa lei? Olha, Jesus, ele era rebelde. Primeira questão, por que Jesus fazia sinais maravilhosos, milagres no sábado, que era proibido? No sábado não podia fazer nada, mas Jesus fazia justamente no sábado, que era uma lei cruel, desumana, injusta. Por que Jesus fazia no sábado as suas curas? Ele estava mostrando que a vida está acima da lei. Jesus, ele curava no sábado, e ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E para que Deus fez a cannabis? A cannabis foi feita para o povo e não o povo ficar sem a cannabis. Você lê o evangelho a partir da vida. Então eu quero dizer que a cannabis é uma santa erva, é criação de Deus. Todos deveriam ter em casa algumas plantas: a cannabis, a moringa oleífera, a babosa, ora pronobis, todos os temperos maravilhosos você podia ter em casa. E nas igrejas? Nas igrejas deveriam ter espaço para plantar tudo isso. Toda igreja deveria ter um jardim para mostrar: olha, Deus criou um jardim e colocou nesse jardim o homem e a mulher. Diante deste cenário, o Senhor, o menestrel, pode dizer para nós qual será nosso papel? O ser humano, e quem é cristão e quem é religioso, um cidadão, deveria, a partir de hoje, amorosamente, radicalmente defender a natureza, a criação. Mas tem quem pense o contrário, que isto não é motivo. Então explique o porquê para quem ainda está vivo. Foram destruídas as florestas. Tem regiões do Brasil que as abelhas estão desaparecendo. Einstein já dizia que quando desaparecer as abelhas, a civilização vai junto. Padre Ticão, obrigado. Já estamos no final. Deixe aqui a despedida para o público em geral e por que é importante defender a todo instante a cannabis medicinal. Eu deixo aqui um testemunho de esperança, de fé, ter amor às pessoas que precisam da cannabis. E eu repito, as crianças autistas, os idosos com Alzheimer, com Parkinson, as pessoas que têm convulsões. O Dr. Laí Ribeiro diz 200 situações de saúde a cannabis ajuda. Viva a cannabis! Deus abençoe a todos. Um grande abraço canábico. Do que necessito pra ser feliz? Passe me diz no canto bonito, toca o seu apito, cá no catimbau, um berço ancestral, baú das memórias, um poço de histórias de sol e de sal. Depois eu vi de outro passarinho, salta caminho com Cris bem que vi, pra não desistir da minha jornada, seguir a pegada no pé do toré, com força até o fim da estrada. Olá a todos, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Queria ter feito isso a semana passada, na nossa primeira aula, mas não foi possível por um problema técnico.
E para trazer um pouco da presença do nosso querido e saudoso Padre Ticão, a gente colocou esse vídeo de abertura hoje, que fez parte de um projeto de conclusão de curso, de um trabalho final, na verdade, né? Acho que é essa definição melhor, de um dos alunos da nossa terceira edição. Esse vídeo, além de fazer uma singela homenagem e tentar trazer um pouco da presença de espírito do Padre Ticão, é uma forma de dizer que tudo é aceito, que a gente tem o prazer de receber qualquer tipo de trabalho, que nada precisa ser muito elaborado, nem no trabalho final, nem no decorrer dos resumos, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor e outras pessoas também, num vídeo que vai estar disponível aqui na lista de e no canal, chamado Instruções do nosso curso. A gente também vai postar aqui, daqui a algumas semanas, as instruções desse trabalho final, que pode ser que nem a gente mostrou, uma forma bem criativa, elaborada. A nossa função não é um trabalho de pesquisa, cheio de requinte, nem nada disso, né? Na verdade, a função desse trabalho final é o engajamento, é a gente demonstrar que todos nós estivemos engajados nesse projeto tão lindo que é o nosso curso sobre a cannabis medicinal. Hoje a gente vai receber para a nossa segunda aula a nossa querida Renata Monteiro, que esteve com a gente desde da idealização desse projeto. A Renata virá algumas vezes no decorrer do curso. Hoje ela vai falar um pouco da história e da religiosidade ligada à cannabis, e a gente também traz alguns depoimentos de algumas pessoas que tiveram a sua vida tocada e modificada e melhorada pelo uso da cannabis. Também queria lembrar a todos de verificar esse vídeo de instruções aqui no canal, vai ter um pouco da apresentação do curso, algumas pessoas muito importantes nesse processo falando, e a gente vai explicar um pouquinho de como acessar, de como vai ser o nosso semestre, quais vão ser os nossos canais de comunicação, e fica também o meu convite para quem tiver interesse, aqui na descrição do vídeo, além da atividade referente a essa segunda aula, a gente está colocando um link para um grupo de Telegram, é um grupo fechado, que só os administradores, que são as pessoas ligadas à coordenação, vão postar, mas é para a gente estreitar a nossa comunicação. Então, nele vai ser colocados os informativos, as divulgações das aulas, das atividades. Uma boa aula a todos, fico muito feliz em tê-los aqui conosco, e estou à disposição para quem precisar, pelo WhatsApp e por outros canais também. Na medida do possível, a gente está tentando responder os e-mails, o volume é muito grande, nós chegamos a 19 mil inscritos ontem, que encerraram as inscrições, e eu queria dizer que eu estou muito grata por tudo isso. Uma boa aula a todos. Olá a todos. Oi, Renata. Um prazer estar aqui. Eu fiz o terceiro curso do Padre Ticão, eu e minha mulher. Esse curso é incrível, me trouxe muitas e muitas informações, muitos e muitos depoimentos, e que eu posso dizer para vocês que eu tenho 64 anos, prestes a completar 65, uso a cannabis desde os meus 14 anos, já estou com 50 anos de usuário da cannabis, uso diário, graças a Deus, e tenho essa planta como uma parceira, uma aliada e uma grande ajudante. Eu trabalho como ator, a planta me ajuda muito na criatividade, a criar meus papéis, mas um aspecto muito bacana que eu descobri com a planta foi através do padrinho Sebastião Mota de Mello. Eu conheci o Santo Daime quando eu tinha 38 anos, e o padrinho Sebastião Mota de Mello falou de uma planta que tinha poder, e um poder espiritual. E eu comecei, além de usar a cannabis para criatividade, para os meus papéis, além de usar a cannabis para o meu recreativo, em uma praia, com os amigos, no social, eu comecei a fazer uso dela a partir dos 38 anos para rezar. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia não tem sentido para mim eu rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, sem ter ela do meu lado, sem ter ela na minha mente.
ela me ajuda muito a me conectar com o espiritual, me trouxe muita calma, muita paz. E esse Deus invisível, né, que tanto se fala, esse poder invisível, apenas sensorial, ela me trouxe muito essa segurança, essa certeza da sua existência. Hoje em dia, usar a planta e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria é muito bacana para mim, muito importante, muito bom para mim. A planta tem uma força feminina, né? Então, sempre que eu uso a planta, eu me sinto indo para o colo da minha mãe. Minha mãe Santa Maria. E devo ao Padrinho Sebastião esse grande achado e essa grande planta de força e de poder, que é o poder rezar, poder entrar em contato com Deus, com o anjo da guarda, e usar essa planta para isso. É isso que eu tenho para dizer para vocês, quer dizer, vocês que gostam da planta, que usam a planta para o recreativo, para o medicinal, a planta também oferece uma excelente porta para o espiritual. Uma excelente porta para o espiritual, forte, palpável, você sente. Então, o que eu queria dizer para vocês, para Renata, sem querer ficar aqui me alongando, objetivamente use a planta e vá rezar. Mas reza concentradinho, você sozinho. Usa a planta e Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, com ela na sua mente, e vê o que vai acontecer. É isso, gente. Beijo. Olá, boa tarde. Aqui é a dona Cleusa. Sou mãe dessa riqueza aqui, o Samuel. Todo tímido para um vídeo, mas maravilhoso. Então, o Samuel é uma criança, meu filhinho, que aos 2 anos foi vítima de um vírus de herpes, adquirindo uma encefalite viral. E ele entrou em coma, ele ficou 45 dias em coma e acordou do coma, surdo, mudo, tetraplégico, comendo por sonda, totalmente sem a parte cognitiva ou motora, tendo até 60 convulsões no dia, e uma criança que nenhuma medicação conseguia diminuir, não é curar não, diminuir as convulsões dele. Então, eu comecei a procurar um tratamento alternativo. Eu não conseguia aceitar perder o meu filho para aquela doença, já visto que ele era uma criança cheia de saúde. E eu comecei a pesquisar um tratamento alternativo. Porém, todo tratamento alternativo que vinha para mim no meu e-mail falava sobre cannabis. E eu fui criada, a minha mãe sempre falava muito contra a cannabis, contra a maconha. Minha mãe falava que maconha era coisa do demônio. E eu tinha um preconceito a vencer, moral e religioso. Porque além de eu ter que vencer um preconceito moral, de uma educação tida pela minha mãe, eu ainda sou evangélica há 40 anos. E o que a minha igreja ia dizer, não é? Mas por amor, e eu acho que o amor é o que cura, viu, gente? O amor, ele cura, porque o amor, ele nos leva a encontrar o caminho. E foi o amor que me fez encontrar a maconha e me ajudou a entender que ela é uma planta salvadora, milagrosa, misteriosa, mágica. Não tenho nem palavras, ela devolve o sorriso para o nosso rosto, a esperança para o nosso coração. Então, a cannabis devolveu para o Samuel a coordenação motora, ele passou a andar, ele hoje é um nadador, ele nada como um peixe, ele teve as convulsões dele reduzidas assim a uma convulsão mensal, vez ou outra uma convulsão, porque as lesões dele são gravíssimas e os laudos do Samuel são laudos de uma criança que não sobreviveria ao vírus da herpes, né? Então ele é um milagre
e a cannabis nos ajudou a alcançar esse milagre. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que a cannabis ela fez tanto bem na minha vida, porque ela me fez um bem também de vencer o preconceito moral e religioso, porque a maconha não é um pecado, ela não é um pecado e ela também não é uma maldição, pelo contrário, ela é uma benção e ela nos livra do pecado, né? Porque pecado é você deixar uma criança morrer sem atendimento, sem um remédio que possa lhe trazer qualidade de vida, brincar com outras crianças, passear, se desenvolver como outras crianças e tal. Então eu tive o prazer, a sorte, Deus me escolheu e eu agradeço a Deus por isso, para conhecer a maconha. E através deste conhecimento que eu tive, eu posso falar da maconha abertamente para outras mães, para outros filhos que têm seus pais com Alzheimer, ou com Parkinson, ou alguma pessoa que está com pensamento suicida, ou pessoas com dores e não descobrem um remédio para sua dor. A cannabis é o caminho, né? Ela é o caminho. E nós precisamos tirar toda a máscara que colocaram nessa planta tão abençoada e fazer chegar ao governo a necessidade de que se libere para nós o direito de ter uma planta no quintal que pode salvar a nossa família e o nosso filho. Meu abraço, meu nome é Cleusa Ladário, moro na cidade de Planura, aqui em Minas Gerais, e eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar falando com vocês. Um beijo para todo mundo, um beijo do Samuca! Olá, meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, pós-graduada em homeopatia e cosmetologia. Estou cursando pós em gestão e indústria farmacêutica em cannabis medicinal. Sou proprietária da Ortofarma, farmácia de manipulação de São Paulo. Sou também membro da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do CRF. Fui fundadora e membro da primeira diretoria da SBEC e da Cultive. Sou membro do corpo clínico do Instituto Anandamida, junto com mais 5 médicos, onde nós atendemos os pacientes de forma integral, né, numa terapia integrativa, e também do Instituto Anandamida, onde nós auxiliamos esses profissionais da saúde a prescreverem e a darem um melhor suporte aos seus pacientes, assim como um suporte às associações. E sou também membro da diretoria do Instituto Jurema, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa de Terapias Ancestrais. Vou colocar aqui minha aula, então, para compartilhar com vocês. Bem, o Instituto Jurema, então, nós temos a honra de ter como patrono o professor Elisaldo Carlini, então ele é considerado o pai da cannabis aqui no Brasil. Então, gosto sempre de estar prestando aí essa homenagem para ele, né? Ele era um conhecedor não só da cannabis, mas também de vários fitoterápicos em geral. Não posso começar também essa aula sem prestar minha homenagem ao Padre Ticão, né? Então, foi ele que deu início a todo esse curso, né? Junto com a Unifesp, em parceria, inclusive, com o professor Carlini. Então, ele iniciou esses cursos dentro da Igreja Católica, né? E ele não finalizou só com isso. Ele, no final do ano, em dezembro de 2020, ele fez a primeira missa da Erva Santa, onde ele falou da Santa Maria, cantou hinos de Santa Maria e trouxe depoimentos de paciente. Ele fez sua passagem agora no dia 1º de janeiro, mas fica aí essa homenagem a ele, e ele é o verdadeiro patrono desse curso todo, né? E queria já aproveitar e fazer o convite para todos, para a gente, né, dar continuidade nessa grande história que o Padre Ticão nos deixou. Então, nós vamos estar fazendo no dia 23 de maio uma missa na Catedral de Ubatuba, então estão todos convidados, onde vamos mais uma vez cantar hinos de Santa Maria e trazer testemunhos do uso terapêutico da cannabis. E teremos também no dia 28 de maio um fórum também lá em Ubatuba, falando a respeito do uso terapêutico.
Meu primeiro contato com a cannabis foi ainda na faculdade, em 1998, e eu tive aula, inclusive, meu professor que me apresentou ela de uma forma como fitoterápico, como uma planta, pela primeira vez foi o Dirceu, ex-presidente da Anvisa, então foi ele meu professor de farmacobotânica, e foi ali que eu tive o primeiro contato da cannabis, vendo ela como uma planta, porque geralmente a gente está acostumado a ver a cannabis como uma droga, então a gente vê, né, assim, tipo, como esse tijolo de maconha, a gente nem consegue relacionar muito bem com a cannabis. E nas aulas de toxicologia, depois com a professora Silvia, eu voltei a estudar, e aí, ao mesmo tempo, eu tive contato com a cannabis no uso religioso. Então, aí sim, eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse estudo, né? Isso foi no ano 2000, então eu comecei a estudar tanto o uso terapêutico quanto o uso religioso. E aí vem aquela grande questão, né? E aí, maconha não é mais droga? Porque eu conheci ela como droga. E foi ali, no lugar onde eu conheci a cannabis, era um local onde ele fazia o uso de outras medicinas sagradas também, como a ayahuasca. E durante a semana, lá nessa casa, tinham várias pessoas que eram internadas, né? Estavam lá por conta própria, não era uma clínica, mas as pessoas ficavam lá, geralmente para redução do álcool, crack, cocaína. E durante a semana elas consagravam, faziam uso sagrado da cannabis, então às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, eles consagravam essa planta sagrada para ajudar na redução de danos. Então foi aí que eu vi que a cannabis não era uma porta de entrada, e sim uma porta de saída. Existem hoje em dia estudos até, né, comprovando isso, que a cannabis é uma porta de saída e não uma porta de entrada. E foi a partir daí que eu comecei a estudar tanto o uso religioso, né, o uso espiritual, quanto o uso terapêutico da cannabis. Em 2001, eu tive a honra de ter aula também com o professor Gokich, de farmacognosia, então a maioria, um dos grandes livros sobre farmacobotânica e farmacognosia é dele, né, do professor Gokich, e ali eu voltei novamente na faculdade a ter contato com a cannabis, e em 2001 eu realmente comecei meus estudos mais aprofundados sobre o uso terapêutico da cannabis. Em 2012 eu estive no CREMESP, onde teve uma aula sobre cannabis, cultura e saúde, né, com vários profissionais, onde ali eles já mostraram como já estava amplamente sendo utilizado em outros países. E o professor Zuardi foi a primeira vez que eu escutei a pronúncia sobre cannabis e não cannabis. E ele já apresentou falando que essa seria a pronúncia correta. Não foi a pronúncia a qual eu adotei já de primeira, né? Mas logo na sequência eu conheci o professor Elisaldo Carlini, o mestre na cannabis, o pai da cannabis aqui no Brasil, e reconhecido mundialmente com vários trabalhos, né? Em 1980 ele já estava comprovando o uso da cannabis para epilepsia, eu estava nascendo, ele já estava comprovando isso, então assim, é um cientista assim bem antigo, né, bem estudado a respeito disso, e ele também adotava a pronúncia cannabis. E aí, né, eu fui ver, inclusive com ele, e verifiquei que na Academia Brasileira de Letras é a forma como está registrada como cannabis. Existem outras formas, é aceita também a outra forma, né, principalmente pelo dicionário Holsey, porém, como é cadastrado na Academia Brasileira de Letras, é como cannabis, e essa pronúncia adotada pelo professor Carlini, e essa também é a pronúncia a qual eu adoto. A cannabis é uma planta milenar, né, já há milhares de anos, então uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem. Então ela apareceu em algum lugar da Ásia Central, né? Na verdade, alguns estudos dizem que ela já existia em várias partes do mundo, mas enfim, os homens encontraram ela no final da Era Glacial, há cerca de 12 mil anos atrás, por volta de 60 milhões de anos. Então, eles fizeram essa comparação relacionando com a Moracea, né, uma família das amoreiras. Na China, inclusive, ela tinha muito, né, então ela era conhecida como a terra da amoreira e do cânhamo, eles vieram junto nessa evolução, né, veio de uma evolução do Humulus lupulus, a cannabis, né. Existem esses fósseis datados de 38 milhões de anos que comprovam, né, então, essas folhas semelhantes à da cannabis. Então, como eu disse, né, ela veio de uma evolução da diferenciação do seu parente mais próximo, o Humulus lupulus, o qual é feito a cerveja.
E essa planta, ela veio sendo domesticada pelo homem. Então, uma das primeiras plantas a serem usadas pelo homem, tanto no contexto do uso terapêutico, quanto no contexto do uso religioso. E da mesma forma que o homem veio evoluindo, a cannabis também veio evoluindo. Então, eles viram que essa planta era uma planta sagrada, uma planta que tinha ampla indicação, não só terapêutica, mas com a fibra, na recuperação de solo, né? E eles começaram a cultivar essa planta. E essa planta passou a ser cultivada e domesticada pelo homem. Então, conforme ele foi evoluindo, essa planta também foi evoluindo, porque, inclusive, ele também foi fazendo essas cruzas, né? O professor Siddhartha, ele compara, inclusive, com o cachorro, né? Ele deve ter falado isso já na primeira aula. E essa planta, como eu disse, ela era utilizada pelos nossos ancestrais, tanto no contexto do uso terapêutico, quanto no contexto do uso espiritual, porque corpo e espírito é algo que tem que estar em plena harmonia, era assim que os nossos ancestrais já tratavam isso. E aí a gente vai falar, então, abrindo a aula um pouquinho sobre o uso religioso e espiritual da maconha na antiguidade. E não podemos começar falando de religião sem antes, né, lembrar novamente do Padre Ticão, que esse curso iniciou dentro de uma igreja, né? Inclusive foi a coisa mais fantástica da minha vida, quando a primeira vez, no primeiro curso, né, que eu tive o prazer de poder também ajudar na organização, de poder dar aula dentro da igreja. Então era fantástico aquilo, a gente poder estar falando de maconha dentro da igreja e depois estar falando de maconha dentro da igreja mesmo durante uma missa, né? Então, assim, a gente fazer essa ligação, né? Então, entre o uso terapêutico e a espiritualidade. Então, o Padre Chicão foi uma pessoa que teve muito essa sacada para poder trazer novamente esse elo entre a ciência e a espiritualidade, né? Então, já que vamos estar falando de, né, religião, então essa homenagem novamente ao Padre Ticão. Não estamos fisicamente na igreja, mas não estaríamos lá dentro da igreja fazendo esse curso. E vamos falar então um pouquinho de religião. O que é religião, né? Religião quer dizer religar, então a gente poder fazer essa religação aos nossos povos ancestrais, aos saberes, né, ancestrais, né, da onde vem todo o início. Então a gente poder voltar, né, aos nossos ancestrais, a gente fazer essa religação. Então, a gente podendo voltar, vamos voltar ao início de tudo, né? Então, na Bíblia, Gênesis já diz a primeira frase que diz: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então, já é algo, né, deixado por Deus. Inclusive, então, nós temos várias passagens na Bíblia Sagrada que contam, né, que falam sobre essa planta sagrada. Inclusive, a primeira Bíblia foi feita com papel de cânhamo, né? Então, assim como as embarcações, as velas, então e a Bíblia, inclusive, foi feito com o papel de cânhamo. Então, os assírios, né, eles utilizavam como incenso, então chamado knubu, né, uma palavra iraniana ocidental que veio de Conaba. Então, ela tem várias pronúncias de acordo com a região, né? De acordo com a região, então é falado de uma forma diferente. Então, em grego é cannabis, né? E em hebraico é canabosen. E é a forma que se encontra escrito nas Bíblias. E foi isso que aconteceu devido a essa nomenclatura, que teve traduções erradas feitas na Bíblia, e ela foi traduzida, em vez de cannabis, foi traduzida como o canebosen, como cana, né? Cana aromática. Câmalo, né? Então, e aí então a gente encontra essas passagens na Bíblia, né? Então, no Êxodo nós encontramos já, né? Então, o Senhor dizendo para Moisés fazer um óleo sagrado, onde ele juntava ali várias especiarias, e entre essas especiarias estavam a cannabis. E com esse óleo sagrado era para ser untado às pessoas, e ele para separar o que era sagrado do que era laico. E, inclusive, em uma das frases, né, ele pede para ungir, né, as pessoas, e ele fala: este é o meu óleo sagrado para as gerações vindouras. Então, esse era o óleo sagrado que ele ia deixar para as próximas gerações que estavam vindo, né? Então, ele pedia para as pessoas fazerem essa unção, né, para separar o que era sagrado do que era o laico, inclusive os mobiliários, né? Então, tudo se untava com esse óleo sagrado. E em 1980, então, na Universidade de Jerusalém, então foi constatado que essa tradução estava feita errada, né? Então, que seria não o cálamo, né, ou cana, seria sim a cannabis, né, a tradução correta dessa planta.
Depois, Labarré também comprovou essa pesquisa, né, comprovando que realmente existia essa falha na tradução, e a tradução real seria a cannabis. Existe também no Velho Testamento, então, nos Cânticos dos Cânticos, então tem várias menções, inclusive de Salomão, né, falando a respeito, novamente, desse óleo sagrado. Esse óleo sagrado ele era comparado com os maiores aromas, com as melhores especiarias, né? Então, aqui, nessa passagem, ele está falando da esposa dele, então, falando o quanto ela era linda, então, enquanto ela era valorosa, né? E aí ele fazia exatamente essa comparação com a cannabis. Então, aí também em homenagem, né, às mulheres, o mês das mulheres, então a cannabis, uma planta aí feminina também. E aqui já se fazia essa menção da comparação, né, com essas especiarias as mais finas possíveis, então constando aqui também na Bíblia. No Novo Testamento, então aqui também, né, no Velho Testamento, então aqui outras mensagens a respeito do uso religioso já, né, o uso sagrado e essas comparações com coisas sagradas, e inclusive os povos, né? Então, assim, como a gente pode ver, então, assim, várias menções, existem várias outras menções também falando desse óleo sagrado na Bíblia Sagrada. Então, já existiam esses registros, né, da Bíblia, e não foi só ali na Bíblia, né? Então, essa tradição começou no início dos tempos, e ela veio seguindo depois disso também. Então, existem também tradições xamanistas que utilizavam essa planta, então, para encontrar Deus sem um vale de lágrimas, porque as tradições religiosas, né, não orientais, elas pregam que para encontrar Deus tem que ser com pecado, com penitência, mortificação da carne, então tem que ser no sofrimento, tem que ser um caminho sofrido. E com a vinda, né, dessa planta sagrada, então os xamãs eles acreditam que não, né? Então eles permitiam que o participante, que aquele buscador da divindade, ele tivesse um caminho alegre, então era um guia para o céu através da felicidade. Os primeiros registros, então, datam 2700, né, onde eles encontraram, inclusive, há pouco tempo, numa tumba da China, então, restos de cannabis ali, né? Então, registrando que ali existiam, eles já utilizavam há cerca de 2700, tanto para usos medicinais ou fins divinatórios. A primeira religião existente, então, o hinduísmo, então, já desde o hinduísmo, então, essa planta já vem sendo trazida, né? Então, assim, já desde o início dos tempos, então, existe um livro sagrado, que é o Atharva Veda, onde tem as 5 plantas sagradas. E uma dessas plantas sagradas é a cannabis. Então, é ela que vem fazer essa ligação entre o céu e a terra, né? Então, é essa religação. Então, a comunicação, a forma de se comunicar seria através dessa planta sagrada. Então, ela vinha trazer a felicidade, a alegria, a libertação das pessoas, né? Vinha acabar com aquele medo que as pessoas sentem da vida. Existe até uma tradução no hinduísmo, então, quando ia ter a festa, elas pegavam uma tigela, todo mundo recebia uma tigela cheia de cannabis para eles participarem do festival. Então, aí durante o festival, todo mundo lá tinha, né? Porque era cedida ali para o festival e todo mundo podia utilizar e entrar nessa vibração. Utilizada também no shintoísmo, então ela também para trazer, assim, espantar os maus espíritos, né, para trazer proteção para a vida das pessoas. As noivas, inclusive, faziam o seu véu, elas faziam com cannabis para mostrar a pureza que era aquela cerimônia. Utilizado também no taoísmo, né, que vem trazer aquele equilíbrio entre o masculino e o feminino, o yin e o yang. Então, também utilizavam para atingir a imortalidade, usavam, inclusive, contra substâncias, como o ginseng, para aumentar a adivinhação, né, eles terem mais premonições. Existia, inclusive, a deusa da cannabis, né, a Magu, que ela era uma sábia de várias plantas, e uma dessas plantas sagradas que ela utilizava para o elixir da vida era a cannabis. Utilizada também no budismo, conta a história que Buda utilizava uma semente, nos últimos 6 meses antes de atingir a evolução dele, ele se alimentou simplesmente de uma única semente de cannabis, a qual realmente ela é uma fonte enorme de proteína, de nutrientes, de ômega 3, 6, 9, enfim, realmente isso realmente é possível, né, por ela ser uma fonte assim tão grande
de proteína, e também utilizavam para melhorar as meditações, né? Então, para fazer uma melhor conexão com o espiritual, eles consagravam a cannabis. Utilizada também no Rastafari, então uma religião de origem africana, que se desenvolveu na Jamaica. Então, eles utilizavam também para dar mais prazer, bem-estar, aumentar a consciência, eliminar as energias negativas, né, para poder resolver melhor as questões do dia a dia. Então, e para compreender melhor a vida, né, a profundeza do que era viver. E para quem não sabe, como fonte de curiosidade, Rastafari quer dizer Tafari Makanoen era o príncipe, né? E ele que se tornou imperador da Etiópia. Então ele era o Haile Selassie. Haile Selassie passou a ser o nome dele quando ele virou o imperador. Mas quando ele era príncipe, o nome dele era Tafari Makonnen. E Ras quer dizer príncipe. Então ele era o príncipe Tafari. Então daí que veio o nome Rastafari. Temos também a Santa Maria, né? Então a Santa Maria ela vem aparecer um pouco mais para frente, por volta da década de 70, de 80. Então foi um hippie que apresentou para um grande sábio da floresta, conhecedor de muitas medicinas sagradas. E esse sábio, quando esse hippie apresentou essa planta para ele falou que ele já tinha sonhado, que já tinha aparecido um anjo com galho verde em sua mão. E esse anjo veio e fez uma profecia, né? E ele disse que essa planta curava e alimentava o amor no nosso coração, que o seu perfume nos acalenta e nos confortava em nossa missão. E quem soubesse dar a consagração tinha uma mãe que nos ensina. Então, que com essa planta também se cura e traria mais luz para o nosso caminho. Então, assim, só que era preciso todo mundo ter união e mais respeito a Santa Maria, para a gente poder, né, ter toda essa força sagrada dessa planta sagrada. E esse aqui era o hippie, o qual apresentou essa planta sagrada para esse grande sábio da floresta. E ele deixou uma frase que é muito legal, que eu vou ler aqui para vocês, que diz: vamos cantar e louvar a Deus por este mundo e por esta vida, porque o brilho do amor universal reflete em nós. Vamos incensar com o perfume da fumaça, o trono de Deus está em nosso ser. Viva Santa Maria que brotou da terra para nos confortar e ensinar a ser irmãos, congregados no propósito da harmonia e prosperidade. Que todos saibam consagrar esta força, ela será um atalho precioso em nossa jornada rumo ao divino. E aí uma outra frase desse grande sábio da floresta que diz: dizem que esta planta leva o homem a ser bandido, que a pessoa deixa de ter o raciocínio. Mentira, enganação. A mim e aos companheiros que andam comigo só trouxe luz e amor. Serve para tudo, é um remédio muito bom. Bom para olhar a natureza com outros olhos, os olhos do mundo espiritual. Então ele veio e trouxe todo esse saber, né? E ao mesmo tempo que ele recebeu a história da Santa Maria, para a gente ver como ela é sagrada, em outras regiões, sem ele ter nem conhecimento, porque ele nem ler sabia, existia também a Maria Rosa. Então, também na América, né, nas tribos mexicanas Teperrua, então eles também utilizavam e também fazendo menção a Nossa Senhora, essa força feminina, essa força sagrada, chamada como Maria Rosa. E existia também a Rosa Maria, então pelos otimis orientais de Hidalgo e também pelos tepecanos, que também utilizavam chamando ela de Rosa Maria. E também a Santa Rosa, né, pelos otimis de Fidalgos. Então, lá, antigamente, eles utilizavam a datura, mas eles falavam que era muito forte, anuviavam a consciência, e de pouco tempo para cá, eles passaram a utilizar a cannabis no lugar, chamando ela de Santa Rosa. Então, em vários outros lugares, isso já existe, né? Existem algumas regiões ali do Golfo, da terra de Otomim, de Hidalgo, que ainda fazem essas tradições, né, sagradas do uso da cannabis. E também, né, existe a primeira igreja da maconha, então, nos Estados Unidos, fundada por Bill Levin. Então, ele fez essa igreja, né, ele chama a planta mais saudável que existe no planeta. E os preceitos básicos dessa religião é amor, compaixão e ajuda ao próximo. Existe, inclusive, ele fez os 12 mandamentos, né? Não seja um idiota, trate todos iguais e com amor. O dia começa sempre com um sorriso quando você levantar, use isso primeiro. Ajude os outros sempre que puder, não por dinheiro, mas porque é necessário. Trate seu corpo como um templo, não o envenene com comidas ruins ou refrigerantes.
Não tire vantagens das pessoas, não machuque ninguém intencionalmente. Nunca comece uma briga, sempre termine-as. Cultive comida, crie animais, traga a natureza para a sua rotina. Não seja um trollador na internet, respeite as pessoas sem xingamentos e não seja agressivo com elas. Gaste 10 minutos do seu dia apenas contemplando a vida em um lugar silencioso. Quando você vir um ato de bullying, impeça de todas as formas que puder, proteja aqueles que não podem se proteger. Ria frequentemente, compartilhe humor, divirta-se na vida, seja positivo. Cannabis, a planta que cura, é o nosso sacramento. Ela nos aproxima um dos outros, é a nossa fonte de saúde, nosso amor, a cura para as doenças e para a depressão. Nós a abraçamos com o nosso coração e espírito, individualmente como um grupo. Então tá aí os mandamentos da igreja, a primeira igreja de cannabis no Brasil. Então, assim como tem os 10 mandamentos, né, da igreja católica, aí nós temos os 12 mandamentos da igreja da cannabis. E a cannabis também é utilizada no catimbó. O catimbó, na verdade, quando os indígenas e os escravizados fugiam dos colonizadores, eles se juntaram, né? E ali juntaram duas tradições. Então, os índios que vieram com os trabalhos da Jurema e os africanos que vieram com a cannabis. Então, ali eles começavam a fazer trabalhos espirituais que se chamavam de catimbó, que era os trabalhos com Jurema e com a cannabis. Na Umbanda também foi utilizada a cannabis nas pagelanças amazônicas. Ela foi utilizada também, né, pelos índios com o chamado de dirijo, que era um ritual onde eles faziam roda e eles riam, eles conversavam. Então era para trazer a felicidade ali para a roda. E engraçado que quando foi proibido o uso, eles passaram a usar a cachaça, e foi quando começou a destruir ali as aldeias indígenas com a cachaça. E ainda na década de 30 começou a vir as primeiras, né, proibições a respeito da cannabis. Então ela foi proibida não só a cannabis, mas foi proibida a Umbanda e inclusive a capoeira. A capoeira já chegou a ser proibida e as pessoas serem presas por estarem utilizando. E continua sendo presa, né? Então, assim, aqui o Ras Geraldinho, então, que montou uma igreja do uso religioso Rastafari no Brasil e acabou sendo preso. Então, acaba sendo, né, uma injustiça, até porque na Lei 11.343, onde consta todas as proibições, então ela tem uma ressalva que diz, né, onde é tudo proibido, exceto plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Então, é o nosso direito poder fazer o uso religioso também dessa planta sagrada, deixada há milhares de anos pelos nossos ancestrais, e é a forma de nós fazermos a nossa religação com o divino. Então, é nosso direito poder ter a liberdade dessa planta sagrada, usada não só de uma forma do uso terapêutico, mas também do uso espiritual, porque a pessoa, para ela estar bem, ela tem que estar bem mente, corpo e espírito, né? Ela tem que estar bem por inteiro. E aí aproveito fazendo um pedido aí para quem puder mandar testemunhos, né, por vídeo ou por escrito, então enviar aqui para mim por e-mail, renatamonteiro@institutojurema.org. Então os testemunhos de quem teve curas aí, né, e melhoras na vida com o uso espiritual além do uso terapêutico. E essa planta então sagrada, né, então ela tem uso espiritual como nós vimos, mas também tem uso terapêutico. Então cannabis deriva do grego, né? Então, e sativa, que deriva do latim, que significa cultivada. Então, ela já mostra que foi realmente uma planta cultivada pelo homem, né? E cannabis quer dizer aportador de fumo, uma maneira de produzir fumaça. Então, é uma maneira de produzir fumaça que foi ali cultivada pelo homem. Né? E Sócrates, então, nos seus grandes pensamentos ali, então ele já coloca, né, os citas usavam, eles jogavam sementes ali nas pedras quentes e eles ali uivavam de prazer, então eles tinham assim um grande benefício com aquilo, né? Então mostrando que eles já utilizavam esse benefício da fumaça, e foi encontrado, né, alguns anos atrás, então os incensários mostrando que realmente então eles encontraram até resíduos de CBN, CBD, CBL, ali naquelas cinzas, né, encontradas ali, então comprovando o uso dela na forma de fumaça. Maconha vem da palavra macanha, né, de quimbundo, que significa erva mágica, e também é análoga da palavra cânhamo, né, então era uma forma que os escravos colocavam ali para poder esconder dos senhores de engenho. E ela, inclusive, já esteve, né, com o nome maconha na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, para aqueles que não gostam do nome maconha.
E ela, inclusive, não só esse nome, ela tem vários outros nomes, né, aí pelo Brasil e pelo mundo. O primeiro registro dessa planta sagrada da forma assim, mais terapêutica vem de 2900 a.C., pelo imperador chinês Fu Hongxi. Então, ele que trouxe a palavra ma, né, que quer dizer cannabis, né, na medicina popular. Então, ele dizia que é a planta que tem o yin e o yang, o feminino e o masculino. 2737 a.C., então, os primeiros registros dela, então, na primeira farmacopeia existente, né, no mundo. Então, inclusive, ela é indicada para memória fraca, né, e a gente aqui, pleno 2000, né, tipo, falando 2000 anos depois de Cristo, já falando que ela queima neurônios. Então, nossos ancestrais, mais uma vez, já sabiam disso, né. Então, ela foi descrita em 1753 por Carvon Linné, então, é Cannabis sativa L. Então, foi ele que fez que descreveu ela e várias outras plantas. Em 1464, já existiam os primeiros registros do uso da cannabis para epilepsia. Então, quando um poeta deu cannabis para o filho de um camareiro e ele cessou as crises de epilepsia ali naquele mesmo momento. Em 1839, um médico britânico, o Shaugnash, ele deu também para um bebê e conseguiu cessar as crises, né? E ali ele ajudou muitas crianças, e daí ele relatou, inclusive, num dos grandes jornais da época, que aquela planta era uma das plantas medicinal com maior valor anticonvulsivante que existia. Isso em 1839. Em 1889, então, lembra quando eu falei lá atrás a respeito de que a planta era uma porta de saída e não uma porta de entrada? Então, olha aqui, ó, em 1889, na revista The Lancet, então, foi publicado, né, a cannabis sendo utilizada no tratamento à dependência ao ópio, então, reduzindo o desejo da utilização. E no final do século XIX, a cannabis era amplamente utilizada no tratamento da abstinência da morfina e do álcool. Em 1961, então, vem a guerra às drogas, onde a guerra é contra uma planta, né, uma planta sagrada, usada milenarmente, deixada pelos nossos ancestrais para fazer nossa conexão entre o céu e a terra, e usada como remédio, como medicamento ali para ajudar muitas pessoas, né, deixada, inclusive, por Moisés lá nos seus registros sagrados da Bíblia, né, para a gente poder utilizar de uma forma sagrada e para as gerações vindouras, e ela sendo proibida de utilizar. E muita gente sendo presa e muita gente sendo morta por conta dessa guerra às drogas, onde quem morre são as crianças, são muitas pessoas inocentes, tem muita gente inocente morrendo, muito mais por conta dessa guerra às drogas do que por conta da própria substância. Então, como uma frase aí, né, da cannabis, é contra o tráfico e o capital, maconha no quintal. Então, a melhor forma é a pessoa poder realmente cultivar, poder ter seu próprio remédio, né, para ela não ficar aí tendo que participar aí desse tráfico, né? Onde essa questão vem fazendo que muitas pessoas venham sendo presas. Então, olha só como vem aumentando o número de pessoas presas por conta dessa grande guerra às drogas. Então, a guerra às drogas, ela está trazendo muito mais prejuízo para as pessoas, né? A guerra do que a própria planta. Então, aí a planta, uma planta sagrada, né, utilizada então como uma fitoterapia, então é uma planta que foi deixada, então assim como, né, está dito lá na Bíblia, né, então Deus disse, né, tipo, que ele deixava tipo, todas essas sementes para serem plantadas, para servir de alimento pelo homem, e a cannabis é uma dessas plantas, então como qualquer outra planta do reino Plantae, então ela tem uma classificação científica, então, onde existe uma única espécie, né, que é a cannabis sativa, assim também como está registrado na lista de plantas medicinais de 2017 na Anvisa. Então, só existe a cannabis sativa como espécie, existem as subespécies, como cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis, e alguns ainda falam da cannabis sativa afeganistã, e existem ainda outras subespécies. E realmente existem diferenças, né, uma controvérsia entre autores, porque existe realmente uma diferença entre na sua estrutura, tanto física quanto química. Então, a sativa, vocês podem ver que tem as folhas mais finas e alongadas, os arbustos são maiores, a índica ela é mais densa, os arbustos são menores, mais robustos. Temos também a ruderalis, também conhecida como cânhamo, né? Então, é ela que tem a maior concentração de canabinoide, de canabidiol, e menor concentração de THC, então ela é muito utilizada pela fibra. E como todas as plantas, então, a cannabis, ela passa por um processo de germinação, passa
pela fase vegetativa e passa pela fase reprodutiva. E é nessa fase reprodutiva onde nós vamos encontrar a maior concentração de princípios ativos da planta. E essa planta também, ela tem, então, uma planta que é macho, ela tem uma planta que é fêmea, e ela pode, inclusive, ser hermafrodita, vir a produzir, inclusive, sementes. É aí que entra alguma contradição. Então, foi publicado agora, em janeiro de 2021, né? Então, dizendo que as flores, né, que nós sempre chamamos de inflorescência de flores, então as flores da maconha não são flores, e são frutos partenocárpicos. Então, partindo do princípio, né, que os frutos desenvolvem-se sem que as flores tenham sido polinizadas e elas também, sem a produção de semente, então elas auto se fecundam. E as flores, para ser consideradas flores, elas também não podem produzir sementes, e essas pseudoflores produzem sementes, né? Então, aquelas chamadas, né, esses frutos partenocárpicos, são aquelas chamadas sinsemila, que são aquelas que têm maior concentração de canabinoides e que não produzem as sementes. Então, aqui para a gente ver, então, o que é uma inflorescência, né? Então, são as flores, então nós já vemos que ela não tem pétalas nem sépalas, né, para ser umas flores. E aqui alguns tipos de inflorescências. E aqui nós temos os frutos partenocárpicos, ou inflorescências partenocárpica. Então, que são grupos de frutos provenientes de uma inflorescência agrupada e que teve a designação de uma inflorescência. Então, ela veio de uma inflorescência e ela se tornou uma infrutescência. Então, aqui a gente tem até aquela imagem do abacaxi, né? Então, ele é também um fruto partenocárpico. Assim como o Humulus lupulus também, né? Então, a gente pode ver aqui, nós temos a inflorescência masculina, nós temos a inflorescência feminina, nós temos quando ela começa também a formar a infrutescência, nós temos a infrutescência madura. Então, ela também sai de uma inflorescência e passa para uma infrutescência, assim como a cannabis, né? Então, a cannabis, então, ela é uma... Então, nós encontramos a maior concentração de princípios ativos, né? Que estão nos tricomas, nos frutopartenocárpicos. Né? Então, aqui, para vocês poderem ver um pouquinho melhor, então, na última imagem, na bolinha ali de baixo, nós temos as flores macho. Então, aí nós vemos que o quê? As plantas macho, elas sim possuem flores. Então, a gente pode ver que a estrutura das flores da planta macho são semelhantes à estrutura das flores das inflorescências. Né? Então, a planta macho possui a inflorescência e a planta fêmea, ela produz a infrutescência, que ela vai produzir um fruto. Quem sabe, né, não é aquele fruto proibido, onde é falado, né, tipo, que é o fruto proibido que vem trazer a nossa consciência, quem sabe não é esse o fruto, né? Vai saber. Então, aqui, o Humulus lupulus também é considerado um fruto partenocárpico, né? E vocês podem ver aqui, então, como eles têm uma semelhança, e são os primos mais próximos. O primo mais próximo da cannabis é o Humulus lupulus. Então, é nesse fruto partenocárpico onde nós encontramos a maior concentração de princípios ativos, que está contido nos tricomas, que são essa glândula secretora que fica na camada cuticular. Então, é nessa glândula secretora onde estão a maior concentração de princípios ativos. E essas glândulas, elas ficam aonde? Elas ficam nesses frutos partenocárpicos e nas folhas superiores que ficam próximas a ele. Então, é ali onde a gente encontra a maior concentração desses princípios ativos. Na raiz, no caule, nas folhas, nós encontramos baixíssimas concentrações, praticamente insignificantes em algumas regiões dos tricomas, que é onde encontramos os princípios ativos. E dentro desses tricomas, nós não temos só os canabinoides, nós temos vários outros compostos, e que esses compostos todos ali presentes, eles agem em efeito comitivo, então eles vão interagindo entre si, potencializando assim a sua ação e inibindo alguns efeitos colaterais. Isso é uma característica não só da cannabis, e sim dos fitoterápicos em geral. Então, isso acontece dentro de toda a fitoterapia. Quando a gente tem a planta toda, a gente consegue ter uma resposta terapêutica melhor do que quando nós utilizamos somente um composto isolado daquela planta. E não só os canabinoides fazem parte desse efeito comitiva, efeito em torre, chamado, né? Então, os terpenos, os flavonoides, eles também fazem parte desse efeito comitiva.
Então, e os terpenos, além deles fazerem parte desse efeito comitivo, eles acabam sendo muitíssimo importantes, porque eles vão modular a ação dos canabinoides. Então, eles que vão regular o efeito psicoativo, né? Então, eles vão fazer a interação entre os canabinoides. Então, é fundamental a importância dos terpenos na planta. Além deles mesmo, já tem as suas próprias características terapêuticas, como bactericida, anti-inflamatório, sedativa, e serem os responsáveis pelo sabor e pelo aroma da planta. Então, aqui, como vocês podem ver, então, cada terpeno também tem a sua ação terapêutica. Então, por exemplo, aqui o linalol, presente na lavanda, então ele é ansiolítico, né? Ele é sedativo. Então, cada um aqui tem uma ação terapêutica e ele também faz parte dessa interação junto com os canabinoides. E aqui, para vocês verem, esses terpenos, eles não são só presentes na cannabis, eles são presentes também em outros produtos, né? Em outras frutas, em outras plantas. Então, e é o mesmo terpeno. Então, o terpeno dessas plantas, eles vão ativar o nosso sistema endocannabinoide, né? Então, assim, por isso até que tem uma historinha, né? Eu gosto sempre de falar de quando falava-se lá atrás, quando você fuma e come manga, fica mais chapado. Realmente tem um fundo científico nisso? Até tem. Por quê? Porque a manga, ela tem o mirceno, que é um terpeno também presente na cannabis. Encontramos, inclusive, na White Widow. Então, quando a gente chupa a manga, a gente faz o quê? A gente ativa o nosso próprio sistema endocannabinoide, que nós vamos falar um pouquinho ali para frente. Então, realmente tem um sentido aí nessa frase que se falava. E os flavonoides também têm uma ampla importância, além deles darem toda a cor, né, principalmente ali para aquela planta, ele também tem uma ampla propriedade terapêutica. Inclusive, na década de 80, foi feito pela equipe da doutora Barrett, então eles isolaram a canaflavin A e a B, e eles viram que ela era 30 vezes mais eficaz do que a aspirina. Então, olha só, a gente tem um produto 30 vezes mais eficaz do que a aspirina e sem os efeitos colaterais da aspirina. E por quê? E aí a pessoa, né, vem e pergunta assim, então vocês podem ver assim que a cannabis não é só THC, não é só CBD, então ela é riquíssima em compostos, né? São cerca de 1.500 compostos que interagem entre si, né? Então, assim, aí a pessoa pergunta, mas, por exemplo, eu tenho epilepsia, o que eu preciso utilizar? É CBD, é THC? Na verdade, você precisa da planta toda, porque vai precisar, lógico, né? A grande maioria das vezes são quimiotipos ricos em CBD, mas também vai precisar de um THCA, vai precisar de um CBN, vai precisar de um THCV, vai precisar de outros canabinoides, né? A pessoa, por exemplo, quando tem câncer também precisa dos canabinoides ácidos, precisa de uma ampla número de canabinoides. Por isso que, geralmente, elas têm uma melhor resposta terapêutica quando utiliza a planta toda, que ela vai ter mais canabinoides ali presente para melhorar aquela ação. E o que são esses canabinoides ácidos, né? Os canabinoides ácidos são quando uma planta não passou pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento. Então, quando a planta está in natura, então nós temos os canabinoides na forma ácida, que também tem ampla ação terapêutica cada um deles. Quando ele passa pelo processo de aquecimento, que é o processo de descarboxilação, é aí que nós encontramos os canabinoides na forma ativa, como o delta-9-THC, como o CBD, entre outros canabinoides. E quando a planta passa pelo processo de envelhecimento, que é aquele processo que a gente chama de cura, ela produz ainda outros canabinoides, como, por exemplo, o CBN. E olha só o efeito comitiva. Quando nós temos CBN, nós ativamos e nós potencializamos a ação do THC. Por isso que quando deixa no processo de cura, a planta, às vezes, ela está mais forte em THC do que quando se acaba de colher. E todos os canabinoides, né, a grande maioria deles, né, vários canabinoides, eles vêm da degradação do CBGA. Então, é a partir dele que se forma o THCA e o CBDA, os quais, depois do processo de descarboxilação, vão produzir os canabinoides na forma ativa. E aí nós temos, então, o THC, né, o delta-9-THC, que é a forma ativa dele, que é o grande vilão, né, onde todo mundo fala, ai, meu Deus, tem THC. Não, gente, ele não é um grande vilão, ele é um grande super-herói, assim como o THC, e ele pode ajudar em muitos diagnósticos, em muitas doenças, porque ele tem uma
potente, ele é um potente bactericida, anti-inflamatório, analgésico, corticoide, ele é 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona, sem ter os efeitos colaterais da hidrocortisona, imunorregulador, neuroprotetor, regeneração cerebral, aumenta a proliferação de neurônios no hipocampo, aumentando a memória. Então, aquilo que estava descrito lá na farmacopeia, na primeira farmacopeia, né, de Cheng Nash, então, que dizia que era utilizado para memória fraca, então ele vem a ser comprovado que, na verdade, ele não queima neurônios. Ele vai proteger os neurônios e, além de proteger, ele ainda vai promover a neurogênese. Então, por isso que ele é muito utilizado para doenças neurodegenerativas, porque além dele proteger aqueles neurônios já existentes, eles fazem novas conexões. Então, as pessoas voltam a ter ganhos, inclusive aqueles ganhos os quais elas já perderam, e protege de ter mais perdas, né? Então, por isso que o THC ele é amplamente utilizado em várias doenças, como nós podemos ver aqui. E o CBD, né, grande utilizado. Muita gente fala, você está tomando o quê? Eu tomo CBD. Na verdade, não. Na verdade, a grande maioria toma extrato de cannabis rico em CBD, que é um dos canabinoides presentes. A grande história, o que é? A cannabis é um fitoterápico, uma planta, e planta não pode ter patente. Então, o que a indústria farmacêutica faz, como já vem fazendo há milhares de anos com toda a nossa floresta, né? Eles vão lá, pegam da natureza uma planta, que eles veem através dos saberes tradicionais que aquilo lá funciona, vão lá em laboratório, isolam aquele componente ativo ou sintetizam, né, que é fazer uma molécula igual, e nos vendem caríssimo, através de uma patente, onde eles patentiam e durante anos só eles podem vender aquilo. E é a mesma coisa a qual eles querem fazer com a cannabis. Então, eles querem isolar o CBD, dizer que o CBD é o grande maestro da história ali, né, é ele que comanda tudo, e nos vender de uma forma mais cara, ele isolado, sendo que nós já sabemos que tem uma melhor resposta terapêutica quando se utiliza a planta toda. E aqui, então, uma ampla indicação do CBD, né? Não é que ele seja melhor do que os outros, ele apenas tem mais estudo do que os outros canabinoides. Então, aqui também o CBD usado, inclusive, para redução de ansiedade e do vício. Então, mais uma vez aqui comprovando ele como uma porta de saída e não como uma porta de entrada. Aqui, sobre o efeito comitiva, né? Então, ele, quando é utilizado junto com o THC, então ele torna-se um antioxidante muito mais potente que a vitamina C e do que a vitamina E. E ele é utilizado para várias questões, né? Inclusive como neuroprotetor. E como eu disse, não é só THC, não é só CBD, então nós temos uma ampla variedade de compostos, então são cerca de 1.500 compostos, aproximadamente 177 canabinoides diferentes, e isso vem evoluindo. Então aqui nessa outra apresentação aqui de 2018 falava-se em 144, agora já se fala em 177. Então isso, conforme vem estudando a planta, a gente vem descobrindo cada vez mais compostos. E esses 177 canabinoides, eles são agrupados em 11 famílias. E dentro disso, né, existe ainda os quimiotipos, né, ou quimiovários, né, chemovar diferentes. Existem cerca de 3.500 variedades aí de cannabis. Então, também aqui mais uma publicação que saiu em janeiro de 2019, né? Então, dizendo que, na verdade, sempre nós chamamos de cepas, e, na verdade, não são cepas, né? Porque não é bactéria, vírus, nem fungos, é uma planta. E no reino Plantae, nós chamamos essa divisão das subespécies, né? Essa cruza entre subespécies que tornam a planta híbrida como chemovar, né? Variedade química ou quimiovários, quimiotipo. Então, essa é a pronúncia mais adequada para se falar a respeito dessas variedades. E é por conta dessa riqueza toda, dessa planta tão completa, com tantos compostos, onde cada composto tem uma ação terapêutica e a interação terapêutica entre eles potencializa a ação ainda mais, que nós podemos dizer que ele é indicado para inúmeras doenças, né? Então, assim, para muita coisa, ele vai falar, poxa, mas ele serve para tudo? Às vezes até meus filhos falam, né? Tem uma farmácia e eles falam, pô, mas agora tudo é com a cannabis, né? Por que não usa outra coisa? Porque ela vai ajudar muita coisa com baixíssimo efeito colateral, e realmente ela acaba servindo praticamente assim para tudo, né? Para muita coisa, porque além dela ser riquíssima em compostos, nós ainda temos dentro do nosso organismo o nosso sistema endocannabinoide, onde vocês vão ter uma aula aí, né? Um pouquinho mais aprofundada com o professor Paulo,
mas nós temos, assim como nós temos o sistema esquelético, respiratório, muscular, circulatório, digestivo, nervoso, nós temos o sistema endocannabinoide no nosso organismo. E esse sistema endocannabinoide, ele pode modular a atividade, modulando essa atividade do sistema endocannabinoide, nós podemos interferir em praticamente quase todas as doenças do ser humano. Então, isso aí já é comprovado, né? Porque esse sistema endocannabinoide, nós temos receptores no nosso organismo inteiro. Então, tem vários receptores, onde a maior concentração fica no nosso cérebro e no nosso intestino. E por que nós temos esses receptores? Porque o nosso próprio organismo produz os endocannabinoides, que são substâncias análogas àquelas vindas das plantas, que são os fitocannabinoides. Então, esses endocannabinoides, eles vão funcionar num sistema tipo chave e fechadura, né? Então, regulando o nosso organismo, trazendo essa homeostase, então produzindo esses endocannabinoides e se ligando a esses receptores. E esse sistema endocannabinoide, ele funciona como um maestro dentro do nosso organismo, porque é ele que vai coordenar todos os outros sistemas, como GABAérgico, dopaminérgico, então, entre outros, serotoninérgico, então, entre outros sistemas. Então, ele é de grandíssima importância. E quando nós vamos ficando mais velho, quando nós temos alguma doença, alguma deficiência, nós passamos a ter uma deficiência nesse sistema endocannabinoide. É aí que nós precisamos entrar com os fitocannabinoides. Então, são as substâncias vindo da planta, que é análoga àquelas produzidas pelo nosso organismo. Então, e por isso que é um tratamento tão personalizado, porque cada um tem uma deficiência diferente nesse sistema endocannabinoide. Então, é por isso que nós temos que tratar cada um de uma forma individual, vendo qual é a deficiência daquele indivíduo, mesmo às vezes sendo o mesmo sexo, mesma doença, mesma idade, irmãos gêmeos, né? Tem respostas diferentes, porque o sistema endocannabinoide é como a nossa digital, cada um tem o seu. Né? Então, é aí que nós precisamos vir com os fitocannabinoides da planta para poder regular esse sistema endocannabinoide. E as plantas já eram utilizadas, né, então, milenarmente. Então, Hipócrates, inclusive, né, que é o pai da medicina, aí, então ele diz, né, que toda a cura do homem vem através da natureza, né, que o alimento seja a sua cura, né, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, né? Então, é através aí dessa planta, né, que pode ser utilizada, inclusive, como suplemento alimentar, que, na verdade, lá fora os medicamentos são registrados, esses produtos são registrados como suplemento alimentar. E Hipócrates já via também o ser humano como um todo, né, que você tinha que ver ele como um todo para ter a cura. Quando René Descartes veio e falou, não, vamos ver o indivíduo por partes, cada um você entendendo as partes, você entende um todo. E foi aí que a medicina passou, né, começou a ser pensada de uma forma diferente. E para a gente poder completar isso tudo, veio Rockefeller, o primeiro, né, bilionário dos Estados Unidos. Então, ele já tinha, assim, grande dinheiro, né, grande poder, e quem tem muito dinheiro e muito poder, cada vez quer mais. Então, ele veio e, enquanto quase da metade das faculdades, né, de medicina, então, enquanto quase metade das faculdades de medicina, as terapias utilizadas pelos médicos eram terapias holísticas, né? E ele queria mudar aquilo porque ele queria dominar aquela parte médica também, além do petróleo, ele queria a parte da saúde, ele queria tudo, né? E aí ele fez, né, uma estratégia clássica, né, que chamava solução de reação ao problema. Então, ele criou um problema para depois ele trazer a solução e ele ganhar com essa solução. Então, ele foi lá, bolou junto com seu amigo Andrew, né, então eles bolaram um plano, então eles foram lá, né, pegaram uma pessoa da Carnegie, né, fundação. Então, Abraham Flexner, né, foi lá e fez um relatório sobre como que eram as medicinas nas universidades ali, né, pelo mundo. E aí ele trouxe um relatório, e baseado nesse relatório, onde eles ridicularizaram as medicinas tradicionais, né? Então, os médicos ali passaram a ser ridicularizados, né, pelo tratamento com homeopatia, com as plantas naturais, e alguns passaram até a ser presos. E a partir dali eles mudaram a técnica das universidades. Então, eles passaram a deixar aquelas terapias holísticas, que eles diziam que não tinham muito sentido, né, que eram meio sem saber, e passaram a utilizar aquelas que eram produtos isolados, digamos assim, né? Então, aí, para ajudar essa transição, o que ele fez? Ele foi lá e doou 100 milhões para as universidades e para os hospitais, né?
para eles mudarem a técnica, né? Então, todas as universidades ali, elas passaram a ser simplificadas e homogeneizadas. Então, todo mundo estudava a mesma terapia, usava o mesmo tratamento, fazia a mesma coisa, tudo isso baseado em drogas patenteadas, né? Então, aí o que eles fizeram? Aí ele ainda foi lá, deu mais dinheiro para os cientistas estudarem as plantas, mas estudarem o quê? O princípio ativo da planta. Então, foi ali que começou, então, peraí, vamos pegar o saber dessa planta, vamos copiar ele, vamos vender caríssimo para a gente poder lucrar. Então, foi assim que começou, né? Então, foi assim que Rockefeller fundou a medicina moderna e matou as curas naturais. E aí, então, fica a gente nesse dilema desses dois caminhos, né? Então, assim, as grandes indústrias, né, onde a gente tem um produto mais caro, um produto industrializado, um produto ali isolado ou sintético, ou a planta, onde a gente tem as propriedades dela, de um efeito comitivo, onde a gente tem melhor resposta terapêutica, onde a gente tem preços mais baixos, né? E a gente está voltando aí à nossa ancestralidade, resgatando os nossos saberes ancestrais e voltando para uma medicina natural e tradicional. Inclusive, já existem, né, estudos, foi feita uma meta-análise aqui pelo Pamplona, onde ele comparou os extratos isolados, né, de canabinoides isolados, com a planta toda, e ele verificou, comprovando que realmente existe uma resposta terapêutica melhor quando se utiliza uma planta toda, e além de precisar de doses mais baixas do que quando comparada a um extrato isolado. Então, aqui, cientificamente, já temos comprovado qual é a melhor saída, né? E estamos aí lutando, né, por essa regulamentação aí no Brasil, então para que a gente possa fazer uma regulamentação importante, né, que acolha a todos, que não seja uma regulamentação que atenda apenas às indústrias, né, farmacêuticas, ao grande monopólio, como já vem acontecendo aí há milhares de anos, né? Então aqui a gente visita com a Marta Suplicy, com a Mara Gabrilli, em audiências públicas, né, em Aracaju, na OAB, no Senado, em Brasília, aqui uma reunião com os ex-presidentes da Anvisa, organizada junto com o professor Elisaldo Carlini. E aí a gente teve uma regulamentação? Teve, mas a gente teve uma regulamentação para produtos derivados da cannabis, né? Então, onde nós regulamos para a indústria poder vender aqui no nosso país. Mas e agora, né? E as farmácias de manipulação, as associações de paciente e o cultivo individual? Como fica esse outro lado, né? As farmácias de manipulação mesmo, elas têm plena condições de estarem produzindo esse tratamento totalmente personalizado para os pacientes. Inclusive, ela já segue as normas da portaria 344 para produto controlado, né? Se for utilizar altas doses, mesmo que seja da forma que for, então ela pode estar fazendo nas diversas formas farmacêuticas, né? Então ela pode estar muito mais do que a indústria farmacêutica atendendo esse tratamento personalizado, inclusive fazendo os processos de transformação, quando eles encontram nas indústrias um produto onde aquela não é a melhor dose ou a melhor forma farmacêutica a ser administrada, e só a farmácia de manipulação pode fazer esse tratamento aí tão personalizado, né? Lógico, e isso era algo assim, né, que já existia, então as farmácias já existiam, né, em todo o mercado, em todo o mundo, né? Então isso já era uma prática, existiam na década de 30 cerca de 30 produtos aí distribuídos pelo Brasil e pelo mundo. E também nós temos o cultivo individual, então foi aonde tudo isso começou, né? Então hoje em dia aí alguns já têm já é legalizado o cultivo, então eles já podem legalmente fazer o seu cultivo em casa, enquanto outros ainda lutam e brigam aí para poder adquirir esse direito, e esse daí é um direito de todos. Então, da mesma forma que eu posso plantar minha cavalinha em casa, porque eu não posso plantar a cannabis, né, como um fitoterápico, resgatando esse uso tradicional. E aí tem também as associações, que assim como as farmácias de manipulação também podem se juntar, podem se organizar, podem fazer de uma forma com qualidade e eficácia, para poder auxiliar aqueles pacientes os quais não têm condições de produzir. Então, assim, os pacientes, principalmente, têm que ser os primeiros beneficiados, porque, assim, foram os primeiros a realmente iniciar essa luta, né? Assim, junto com os growers, os cultivadores, né? Que vem mantendo aí essa classe, dessa planta. Então, através da sua coragem e da sua garra e através desse cultivo ilegal aí por milhares de anos, então eles não podem, tanto os pacientes quanto os cultivadores, não podem ficar aí por fora dessa regulamentação.
E o que nós temos assim aqui no Brasil, né? Hoje em dia aqui no Brasil nós temos um produto importado que lá fora não é nenhum produto importado, não é nenhum remédio, um medicamento que passa pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. É um suplemento alimentar. Então, vendido em qualquer lugar. E é assim realmente que deveria ser tratada essa planta, como um suplemento alimentar, né? Como uma planta utilizada aí para não só para a cura, mas para a prevenção de vários males. Existem também os fitofármacos, né, como o Mevatil, esse produto novo, né, da Pratidona Dulce, que ia vir com o nome de mialo, acabou vindo como canabidiol, porque não pode ter marca, né, tem que ser o nome mesmo da matéria-prima para ser registrado aqui no Brasil. E o fitofármaco, o que ele é? É aquela velha história do Rockefeller, vamos lá, isolamos um composto ativo da planta e transformamos esse composto isolado, né, em um medicamento. Então, é isso que está sendo feito. Então, eles vão lá, extraem o canabidiol, ou THC, ou qualquer outro canabinoide, e juntam eles em um outro frasco para não ser a planta e poder ter a patente. Existem também os canabinoides sintéticos, né? Então, que são moléculas copiadas, né? Não são nem extraídas da planta, elas são copiadas. Então, esse sim, não existe teste, né, de segurança, porque não é feito da planta, inclusive já vem mostrando vários riscos aí para a população. Os medicamentos fitoterápicos, que deveriam ser feitos com as plantas, com toda a planta, né? Então, assim como qualquer outro medicamento fitoterápico, como uma cava-cava, um hipérico, uma passiflora, e o fitoterápico de uso tradicional, que era, na verdade, essa deveria ser a real regulamentação da cannabis, porque ele se enquadra totalmente. O que precisa ser para ser um fitoterápico de uso tradicional? Ele ter seu uso há mais de 30 anos, né, sem registrar nenhum tipo de efeito colateral, morte, né, ou reação assim adversa muito grave. E a cannabis já é utilizada há milhares de anos sem registro de uma única morte, né, uma substância assim segura, né, já esteve presente inclusive na farmacopeia, primeira edição, como nós já vimos lá atrás. Então, uma substância que é super segura, né, então aqui 100% segura. É lógico que ela tem seus riscos, seus cuidados que precisam ter, lógico, mas se comparado principalmente com outros produtos, né, então ela é segura. Então ela não tem, né, receptores em determinadas partes do tronco cerebral ali, então ela não causa uma parada cardiorrespiratória, então uma substância que não tem risco de morte. Tem esse estudo que foi feito, né, em 74 com macacos, só que eles davam 63 cigarros por dia, de 5 em 5 minutos, por 3 meses. Então, os macacos morreram? Morreram, mas não por intoxicação pelos canabinoides, e sim morte por hipóxia devido à fumaça, né? Então, uma outra forma que pode ter, então, assim, se for um acidente, né, que nem esse aqui, caíram tijolos na cabeça da pessoa, então ela pode levar à morte, né? Mas o que vem trazendo mais vítimas da cannabis é a nossa proibição. Então, é isso que vem trazendo mortes, não é o uso da planta, e sim essa grande guerra às drogas, né? Ou a falta de medicamento aí, como vem acontecendo, né? Então, aqui uma homenagem ao Pedrinho, que foi quem me trouxe aí para essa luta em 2013, né, para poder lutar pelo direito ao acesso a essas pessoas. Então, foi assim o primeiro paciente assim que eu acompanhei e lutei para conseguir ter acesso, e depois disso vieram várias outras crianças e pessoas as quais tiveram inclusive a sua vida interrompida por conta dessa falta de regulamentação. Então, essa falta de regulamentação, o que causa a grande morte e o grande problema aí na humanidade. Como vocês podem ver, então, a tolerância, então, ela se desenvolve rapidamente, né? Então, ela tem baixa tolerância. Então, a dependência, então, também é leve, né? Então, essa aqui, se a gente vai comparar com o tabaco, é 31,9%, o álcool 15,4% e a cannabis 9,1%. Então, é bem menor, né, o índice de dependência da cannabis do que outras substâncias, inclusive regulamentadas no nosso país. E a contraindicação, né? Então, se a pessoa for alérgica, né, ou sensível a algum canabinoide, ou da mesma planta, da mesma família da Cannabaceae, como um dos lúpulos, né? Então, pode ter aí essa alergia. Ou cautela na administração, no caso de psicose, transtorno bipolar, síndrome do pânico, fobia, paranoia, alteração hepática ou renal, na adolescência e na esquizofrenia. Não quer dizer que não pode ser utilizado, mas tem que ter uma cautela, né, um acompanhamento aí na hora da administração, utilizar um quimiotipo, né, mais indicado. Inclusive, já existem estudos sendo feitos na USP de Ribeirão Preto para o tratamento da esquizofrenia com a cannabis, com variedades ricas em CBD.
Tem também o caso da gestação e da lactação, né? Então, assim, a maioria dos estudos dizem que não pode, na verdade, não existem estudos, né, muito sabendo, então, na dúvida, os médicos acabam pedindo para não se utilizar. Mas esse estudo aqui é muito interessante, porque ele é feito com mulheres que só utilizavam a cannabis. Elas não utilizavam outras substâncias além da cannabis, como álcool, crack, cocaína. Então, foi feito numa comunidade na Jamaica, onde eles constataram que foi feito um estudo, né, com 24 crianças que utilizaram, quase que as mães utilizaram, e 20 que elas não utilizaram. E as crianças, então, né, tiveram assim, uma ótima resposta, então não obteve a complicação esperada como má formação e baixo peso. Pelo contrário, elas se mostraram muito mais saudáveis e melhor. Se socializavam e faziam contato com os olhos mais rapidamente, além de se interessarem mais facilmente pelas coisas. Essas crianças foram acompanhadas até os 5 anos, com ótimos resultados, porém o INAD, a instituição a qual patrocinava esses estudos, ela não quis mais patrocinar porque ela queria um resultado negativo e o resultado estava dando positivo. É lógico que não é para as mulheres saírem usando aí, né? Então, na verdade, tem que analisar o risco-benefício da utilização, né, daquele produto. Então, às vezes, ela tem epilepsia, ela tem um câncer, ela tem dor, ela tem algo que ela deveria ter que tomar outra medicação, né, para aquilo. Então, aí a gente vê o risco-benefício, tudo é uma questão de dose, qual quimiotipo utilizado, né? Mas é algo que tem que ser analisado ali em conjunto entre mãe e o profissional da saúde, o qual estiver sendo indicado, assim como ocorre com, inclusive, a ondansetrona, que era indicada para enjoo de mulheres e causava má formação, mas ela não foi simplesmente eliminada. Ela, né, tem ali a contraindicação, o médico vai ver ali o risco-benefício na hora da utilização. E na gestação e lactação, então ela tem então ela vai aliviar a dor e ajudar durante a gestação, ela alivia a dor e relaxa a musculatura, ela alivia na hora do parto, ela é utilizada para estresse, ela relaxa e deixa a grávida descansada, ela é utilizada para depressão e para o aumento do apetite. Inclusive aqui, acabei esquecendo de falar, em 1993 eles acharam uma gestante ali, né, com os vestígios carbonizados e de maconha ali junto com uma adolescente, então, assim, na região pélvica, então, mostrando como as mulheres utilizavam ou de forma medicinal ou de forma espiritual, ali, de alguma forma aquelas mulheres já utilizavam a cannabis. Então, né, em homenagem aí ao mês das mulheres, né, então a cannabis e o feminino, então a cannabis ela é muito importante para as mulheres, porque as mulheres, além delas terem todos aqueles receptores como os homens, ela também tem ampla concentração de receptores, então canabinoides no útero, nas trompas de falópio, no ovário, na vagina e na vulva. Então, nós temos, assim, muitos receptores. Então, além de ser uma planta aí totalmente feminina, ela vai ajudar em vários aspectos aí do feminino, como cólica menstrual, TPM, antioxidante, endometriose, gestação, aumento da produção do leite. Inclusive, se comer semente, mulheres que estão produzindo leite, aumenta a produção. Inclusive, no leite materno, tem os endocannabinoides, né? E também é utilizado na formação do embrião. E os nossos ancestrais já sabiam disso tudo, né? Então existem registros do uso, né, para as mulheres. Então na década de 70, então era utilizada para cólicas menstruais, para hemorragia, para menstruação, no pós-parto, no risco de aborto, na frigidez feminina, na impotência sexual. Em 1842, William Chaugness, aquele médico britânico, então ele também relata do parto. No final do século XIX, era utilizada para desordens ginecológicas, cólicas menstruais excessivas e sangramentos e dores na hora do parto. Então, assim, ela já era amplamente, né, utilizada aí pelos nossos ancestrais, né? Então, a Rainha Vitória, ela utilizava para dismenorreia, para cólica, tanto fumada, na forma de tintura, né? Apesar da forma de tintura ser nos Estados Unidos, em 1850, ela já era utilizada para sangramento excessivo e hemorragia uterina. Inclusive, existe uma comunidade na Amazônia que faz uso de plantas sagradas, a quais as mulheres de lá, a grande maioria das mulheres, utilizam tanto durante a gestação e principalmente na hora do parto, já que os partos lá,
a grande maioria são todos partos humanizados. E qual que é a dose terapêutica para ser utilizada, né? Então, assim, tem essa frase aqui muito legal que eu gosto de dizer, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, é uma terapia totalmente personalizada, totalmente individual, onde você vai ter que sentir, conhecer aquele paciente e entender qual é a real deficiência naquele sistema endocannabinoide daquele paciente. E aí tem essa curva, né, de um invertido. Então, quando a gente vai começando com doses mais altas, a gente vai aumentando numa forma de titulação até a gente conseguir chegar na dose ideal, onde a dose ideal é o quê? Aquela onde a gente encontra a resposta terapêutica e não encontra o efeito colateral. E quando nós iniciamos com doses mais altas, nós corremos o risco de ter passado essa dose ideal daquele paciente, porque cada paciente tem uma dose ideal, porque cada paciente tem uma deficiência diferente naquele sistema endocannabinoide. Então, é por isso que é necessário, é fundamental um tratamento personalizado, e não é só dar a cannabis, né? A gente precisa melhorar o intestino, porque o intestino é onde a gente tem uma grande concentração de receptores, né, canabinoides, então precisamos melhorar sono, então precisamos melhorar a qualidade da vida, a alimentação, enfim, nós precisamos de um tratamento 100% personalizado com esse paciente para que a gente possa ter uma resposta terapêutica importante. Existem também formas farmacêuticas, todas as formas farmacêuticas, assim como qualquer outro fitoterápico, né, qualquer outro produto aí que pode ser manipulado. Inclusive, ele pode ser utilizado na forma de alimentação, principalmente para idoso e para criança, mas tem que tomar cuidado aí para a criança para não acabar comendo e acabar sendo intoxicado com altas concentrações de canabinoides. Pode ser feito, inclusive, na forma de suco, que é muito importante para a gente obter os canabinoides ácidos da planta in natura, que vão ativar o nosso sistema endocannabinoide e vão ajudar em inúmeras doenças. As vias de administração também podem ser todas as vias de administração, como qualquer outro remédio, inclusive na forma inalada, que é a sublimação de lipídios, né? Lógico que fumada na forma de cigarro não é indicado por conta da fumaça, mas na forma inalada ele tem uma ampla indicação, principalmente para dor crônica, para enjoo, que é quando a gente precisa de uma resposta ali mais imediata, né? Então, porque a gente tem o pico de ação, ele tem dentro de 15 a 30 minutos, os primeiros sintomas, assim, reações já começam a aparecer, assim, na hora. Então, assim, é de ampla agilidade, né? Então, quando a gente precisa de uma resposta mais rápida, nós utilizamos ele na forma inalada. Inclusive, em outros países, já existem, né, os vaporizadores que são, inclusive, doados pelos planos de saúde para serem utilizados pelos pacientes. E na década no início do século, né, em 1905, ali já existiam as cigarrilhas Grimaud, que eram os cigarros índios, né, que eram utilizados na forma de cigarro mesmo. Inclusive os médicos indicavam para os pais fazerem tipo cabaninha assim nas vias respiratórias para soltar fumaça para as crianças, para que elas pudessem expectorar catarro quando elas estavam com o catarro cheio. E era indicado para asma, para depressão, para insônia, para catarro, isso já na forma de cigarro. A forma via oral, ela demora de 1 a 2 horas para a gente sentir os primeiros efeitos, o pico de ação é dentro de 2 a 4 horas, mas ela fica de 8 a 24 horas na corrente sanguínea, então a gente tem uma biodisponibilidade maior dentro do organismo. Interação medicamentosa acontece, então precisa ter um super cuidado, então todo aquele que usa outros medicamentos, né, e que vão iniciar o tratamento com a cannabis, é de fundamental importância que tenha o acompanhamento de um profissional, né, para poder, um médico, um farmacêutico que possa estar fazendo esse acompanhamento para não ocorrer essa interação medicamentosa ou para que ela ocorra da melhor forma possível. Efeito colateral existe, né, mas eles são assim, ou reação adversa, mas são assim bem tranquilos as reações adversas e os efeitos colaterais, principalmente quando a gente compara com outros medicamentos, aqueles já utilizados amplamente, né? Então, assim, que podem causar cegueira, podem causar perda dos movimentos, podem causar parada cardiorrespiratória e podem, inclusive, levar à morte, como nós já vimos. A cannabis, ela é muito segura. E o que acontece? Muitos dos pacientes, eles já estão tão intoxicados pelo medicamento. E aí, quando eles chegam a procurar a cannabis, que é o último tratamento, né, recomendado pelo médico,
que é o que pode ser, né, só para tratamento refratário. Então, eles já estão muitas vezes mais prejudicados pelo tanto de tratamento e pelo monte de remédio que eles estão utilizando do que pela própria doença. Aí eles vão eliminando aqueles remédios que eles já vêm utilizando, só com isso eles já muitas vezes já têm várias melhores e vão administrando a cannabis e muitas vezes, a grande maioria das vezes, com uma melhor resposta terapêutica. Então, o tratamento leva a grande maioria dos pacientes a reduzirem a maior quantidade de medicamentos já utilizados e terem uma melhor resposta terapêutica. Então, por que não ser de primeira escolha, já que a gente está falando de um fitoterápico com uma melhor resposta terapêutica, menos efeito colateral, mais fácil acesso, uma planta, um fitoterápico usado há milhares de anos pelos nossos ancestrais. Então, fica aí uma reflexão, né, de o porquê não ser a primeira escolha, já que nós estamos falando de um fitoterápico ancestral. E aí, no Brasil, então, nós temos aí, né, todo esse tabu. Então, quem quer utilizar ele, a forma full spectrum, a planta toda, para ter uma melhor resposta terapêutica, poder ter acesso devido ao preço absurdo que é esse suplemento alimentar vendido aqui no Brasil, que chega a custar R$2.000, né? Então, a única maneira é poder entrar na justiça para poder lutar ou pelo cultivo individual, para você poder fazer em casa, ou através do cultivo associativo, como já vem acontecendo, né? Então, a Abrace já tem esse direito, a Cultive agora também conseguiu o direito para cultivar para 21 pacientes, o meu filho, inclusive, é um desses 21 pacientes. Então, assim, é só lutando na justiça para conseguir esse direito, né? E aí, o paciente vai lá, cultiva e faz os seus métodos de extração. Não vou entrar aqui em métodos de extração, que no final do curso eu venho aqui com mais uma aula para a gente poder falar um pouquinho mais das propriedades terapêuticas dos canabinoides, dos terpenos, e um pouquinho mais aí sobre os métodos de extração utilizados para o uso terapêutico. Esses métodos de extração, então, nós padronizamos a primeira vez na UFRJ, então, junto com o projeto Farmacannabis, a Cultive e a Abracannabis, para a gente poder ensinar os pacientes a fazerem, mesmo que seja de forma caseira, mas para eles terem uma qualidade na hora de produzir o seu remédio, terem a garantia na qualidade e na eficácia desse tratamento, mesmo sendo feito em casa ou na forma associativa, né? Desde que as associações tenham esse respaldo e possam comprovar essa qualidade, segurança e eficácia na hora da produção. E isso é super possível de acontecer, como já vem acontecendo. Né? Aqui eu tive o prazer de estar indo para o Uruguai e conhecer também uma produção industrial, né? Saber assim, então inclusive pude visitar junto com a equipe do Luciano Dutti e do Paulo Teixeira, os deputados, para poder entender um pouquinho mais como é que funciona a produção em outros países. E também no Uruguai existe a venda nas farmácias, onde a gente também pôde ir lá visitar, né? Então lá é a forma in natura mesmo, então o pessoal pode comprar até 40 gramas, qualquer um pode comprar, não precisa atestar a doença, só precisa se registrar lá no governo, né? Para poder ter acesso, e aí a cada 30 dias pode-se comprar 40 gramas dela in natura para ser utilizada. E aí, então, queria aqui, né, chegando aqui no fim, a gente poder deixar aqui uma frase da própria Constituição, né, que diz: pelo princípio da igualdade, a Constituição Federal garante a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o principal direito e compreende, além da própria existência, o direito a uma subsistência digna. Então, não é só aquele qual já está doente, já está morrendo, que pode ter o direito de utilizar. Então, todos têm esse direito, né? Inclusive, da minha pele para dentro, quem manda sou eu, né? E assim é com todos. Porque, assim, então, e ela traz um bem-estar, ela traz uma qualidade de vida, ela faz a nossa conexão espiritual, além da saúde e do bem-estar, ela é um suplemento alimentar. Então, assim, não é só a gente não estar doente, é a gente poder ter qualidade de vida, né? A gente poder ter uma subsistência digna, a gente poder ter essa liberdade e essa igualdade. Então, é o nosso direito, né? Então, como diz na Lei 11.343, então, a gente pode ter esse direito ao uso terapêutico e a gente tem o direito também ao uso espiritual dessa planta sagrada usada há milhares de anos. E agora é com vocês, né? Então aí esse curso aí existe graças à união desses dois grandiosos, né? Então eles são, para mim, um exemplo do elo entre a ciência e a espiritualidade. O professor Carlini é o nosso patrono, né? Assim, homenageado em vida.
E eu queria deixar aí uma homenagem também para o Padre Ticão, que eu considero ele aí também como um patrono aí do Instituto Jurema. Então, assim, para mim é um grande elo aí realmente entre a ciência e a espiritualidade, é isso que nós buscamos aqui dentro do Instituto Jurema, é essa liberdade, né, dessa planta ancestral usada pelos nossos ancestrais há milhares de anos no contexto do uso terapêutico e espiritual. E aqui ficam, então, meus contatos, né, quem precisar entrar em contato. Então, sou farmacêutica, né, então eu presto essa assessoria para médicos e para associações que estão aí nascendo, né, então para poderem fazer algo com qualidade, para os médicos e profissionais da saúde também poderem dar um suporte melhor, de uma forma mais integral, né, de uma forma mais personalizada aí para os pacientes. E também atendimento farmacêutico, aqueles que quiserem estar passando por consulta farmacêutica, também fica aqui o meu contato. Estou trabalhando também junto com a equipe de médicos, através da Clínica Nandamida, onde o atendimento é feito tanto pelo médico quanto o atendimento farmacêutico, para que a gente possa, assim, garantir um tratamento mais personalizado. Então, fica aí os contatos para todos. E queria também estou oferecendo, né, 20% aí de desconto para os alunos aqui do curso do Padre Ticão, que eternamente deve ser lembrado, e aqui da Unifesp, né, então esse curso aqui. Então, 20% de desconto aí na produção de qualquer tipo de medicamento, seja homeopático ou alopático ou fitoterápico. Tá bom? Então fica aí esse descontinho aí para vocês. É só vocês se identificarem como alunos do curso do Padre Ticão. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Gratidão aí mais uma vez por estar podendo compartilhar aí um pouquinho do saber com vocês. Sou uma eterna aluna e aprendiz, né? Minha grande professora aí são essas plantas sagradas, essas plantas de poder, são elas que me ensinam, né? E assim, estou aí na escolinha da vida, aprendendo um pouquinho mais sobre elas e podendo compartilhar aqui um pouquinho do meu saber com vocês. Gratidão e um bom dia aí para todos.